Osmar, quero te agradecer muito, viu, por esse tempo dedicado aqui pro meu canal, viu? O canal meu tá sendo a honra, que eu tô falando com muita gente, né, que fez Que parte aí coisa da minha boa. história, que eu acompanhei, né, na televisão, na música. Ter Que você aqui pra bom. mim é uma honra, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço do fundo do coração. Realmente, quando você falou comigo a primeira vez, fazendo esse convite muito honroso, eu falei, tomara que chegue logo. Fiquei ansioso para bater esse papo com você. Muito obrigado, viu? Obrigado Obrigado, mesmo. obrigado. Eu convido o pessoal também a assistir, né? Você fez parte do Sexteto do Jô há tanto tempo, né? O Isso. Derico tá lá no meu canal também, o Olha que Chiquinho tá no bom. meu canal, então quem quiser Queridos acompanhar amigos. também. Ah, sim, eu vi um pedacinho também. Então, foram muito tempo, né? Foi muito tempo. Foram vários anos. E o Chiquinho e o Derico, assim como o Birão, né? Você sabe que todo dia, cara, acontece com uma coisa. Eu tinha tanta amizade com o Bira, Sim. né? Que nós morávamos a mais ou menos a 5 minutos. A minha casa tinha 5 minutos da casa dele. Sim. Então, ele ia em casa na parte da tarde, nos dias que não tinha gravação, ele ia lá em casa. E nos dias de gravação eu passava na casa dele para a gente ir para o trabalho, voltava na gravação, deixava ele na porta da casa dele. Então foi uma amizade de 27 anos. Né? Então todo dia, mesmo que ele fez essa passagem já para o mundo espiritual, eu, eu lembro dele, comento, as pessoas perguntam, eu estou em qualquer lugar, a pessoa pergunta, e aí o Bira, como é que era o Bira tal? É incrível. Né? Massa demais. O Bira, coincidentemente, sim, tem o mesmo nome do meu pai, né? Meu pai se chamava o Birajara também, já faleceu também, né? Coisa, Aí eu vi olha. o Birajara, assim, é um nome incomum, né? Vi o Bira lá Sim, tava na que televisão, né? coisa, que Aí eu sempre me bênção, lembrava disso aí. Ubirajara, é isso mesmo. Seu Ubirajara. Não tem mais ninguém que chama Ubirajara, né? É um É, nome que não está. Mas é bom, por um lado. é. Né? Vamos lembrar sempre dos nossos dois queridos, o seu pai e o meu querido. Eu chamava o Bira de meu irmão, sabia? A Aham. gente, assim, coisa. Tenho vídeos gravados com ele, da gente fazendo apresentações em teatros, em, em restaurantes, churrascaria, onde convidavam clubes. Nós fizemos grandes temporadas em vários locais aqui em São Paulo também, então eu tenho muita coisa gravada do Bira também. Massa demais. Com certeza, se o Bira estivesse vivo, eu ia estar convidando ele aqui pro canal também, mas a gente tá prestando a homenagem aqui, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tá por ali, tá sentindo a nossa vibração, né, de carinho e amor e respeito por ele. Né? Com certeza. Osmar, queria que você falasse um pouquinho do seu início musical, né? Depois a gente vai voltar e falar mais um pouquinho também da relação de amizade, né? Com os músicos lá do Sexteto. Mas fala um pouquinho de você. Como que surgiu, né? O interesse do piano na sua vida? O interesse pela música também? Fala isso aí pra gente. Tá bom. Lucas, não estranha de cara assim, eu já vou te falar uma coisa. A minha visão desde criança até hoje permanece é uma visão que eu diria muito menos materialista e muito mais espiritualista. Por quê? Porque com 5 anos eu ganhei 4, 5 anos mais ou menos eu ganhei uma flauta de lata, uma flautinha de lata, mas que tinha as notas. Meu pai comprada na feira em frente à minha casa, em São Caetano do Sul. Com essa flauta, eu fiquei 1 ano, 2 anos tocando as melodias que eu ouvia meu pai nos discos que ele gostava de ouvir. E aí eu ficava tirando essas músicas de ouvido. Então, meu primeiro processo começou com bem pouca idade, 4, 5 anos de idade. Com 7 anos de idade, eu acho que meu pai, acho não, eu tenho certeza, depois analisando, né, todas as coisas que ele fez por mim e pela música e tal, né? Ele colocou numa aula de piano. Eu até acredito que na época não existiam professores de flauta lá, porque senão eu teria pedido, não, eu quero estudar flauta. Mas tinha professores de piano e eu fui lá, então, ter aula de piano. E para mim, criança, era uma alegria ir para essas aulas de música, sabe? Era uma festa, realmente. Eu ia com relativa facilidade, né, e com muita alegria, muito prazer. Então, cada aula, você sabe que dar aula para criança, dar aula de música para criança, requer ter uma pedagogia especializada. Né? Uhum.
Então eu dou graças a Deus, tenho muita gratidão à minha primeira professora de piano, lá de São Caetano, dona Hale Bechara, filha de árabes, né? Família Uhum. árabe. E ela, sabe o que ela fazia quando tinha provas e tal, e normalmente eu ia bem, tirava 9, 10, 9,5. Ela fazia bolos, assim, e salgadinhos e tal, virava no dia da prova, quando eu tirava as notas boas, eu falava, isso aqui é teu prêmio. Então eu saía de lá mais do que feliz. Primeiro porque ter acertado as aulas de teoria e tudo mais, né? Então foi uma festa. Então esse meu primeiro contato com a música continua sendo assim até hoje. Já vou abreviando, porque para mim é uma alegria, é uma festa cada vez que eu tenho a possibilidade de tocar, ou para mim, né, no meu estúdio, ou para várias pessoas, ou, enfim. Hoje à tarde, por exemplo, eu tive um ensaio, né, com uma cantora, mais dois músicos, para a gente tocar ainda no final do mês. Então e é uma festa, cada vez que eu vou para esse ensaio, me lembro desses momentos de alegria, né? A música para mim, Lucas, é uma permissão que nós temos, sabe? Os músicos são abençoados, são seres porque vão passar a alegria para as pessoas, né? Então, hoje em dia eu vejo as pessoas às vezes meio tristes e tal, né? Então a música tem essa finalidade, né, de elevar a alegria para as pessoas, né? E elevar o ânimo da pessoa, né? Então, Osmar, e sua vida profissional, assim, sempre foi com a música, né? Seu ganha-pão, né? Seu sustento sua família, sempre foi com a música? rapaz, você sabe que com 14 anos eu me formei no conservatório, conservatório musical, Heitor Villa-Lobos, eu me formei e aí eu comecei a querer ser músico profissional, né? Falei, bom, já estudei até aqui. E um dia meu pai chegou para mim, eu com 14, 15 anos, já formado, mas ainda não dava aula e tocava raramente. Eu fazia ensaios, assim, eu ia na escola de música para ensaiar com os músicos já mais experientes e tudo. E aí meu pai um dia chegou para mim e falou, senta aqui que eu quero ter uma conversa séria com você. Eu fiquei tremendo, falei, que será que eu aprontei que meu pai está querendo ter essa conversa séria comigo? E ele falou para mim o seguinte, olha só, você está fumando, meu filho? Fumando cigarro? Eu falei, não podia mentir, né? Tô sim, tô sim. Ele falou, tô entendendo. Mas quem vai sustentar o teu vício? Né? Você já está fumando? Eu falei, preciso trabalhar, né? Ele falou, exatamente, vai trabalhar. Eu comecei a dar aula de música, né? Mas eu acho que eu passei, se eu não me engano, quando eu já tinha 17 anos, eu fiz um teste numa empresa lá na minha cidade, em São Caetano, mas eu fui de manhã para esse teste. Quando foi uma hora depois, eu já me arrependi desse teste e não me deram o emprego, né? Então eu comecei meu sustento dando aula de música, depois tocando num hotel em São Bernardo, que é uma cidade vizinha a São Caetano, com um grupo, depois fazendo bailes e dando aula e estudando mais um pouco, estudando mais um pouco. Então, e não parei até hoje. Música você não para, né? E você pode, quanto mais, no máximo, desistir, né? Mas tem coisa para se aprender todo dia, todo dia. E então, sim, respondendo a tua pergunta, em cada época um tipo de trabalho, né? Em televisão foram antes do programa do show eu já estava fazendo alguns. Nossa, você sabe, né? Quando a gente vai fazer um programa de televisão, a nossa linguagem, né, diária, nós falamos, vou fazer um cachê de televisão, né? Então significa fazer apenas uma apresentação. Uhum. Eu fiz vários cachês, né? No próprio SBT, na TV Bandeirante aqui em São Paulo. Eu me lembro de ter feito programas daquela artista maravilhosa que era a Hebe Camargo, né? Então fiz várias vezes o programa dela. O Flávio Cavalcante também fiz várias vezes também. Sempre com orquestra, né? Sempre me encantou muito essa formação de trompetes, trombones, saxofones, contrabaixo, bateria, né? Piano, tal.
cantor, cantora. Então, essa formação, né, sempre me encantou. Quando você me perguntou do começo, eu acho que eu recebi, com certeza, toda a influência pelo bom gosto que meu pai tinha ao comprar os discos dele. Então ele tinha discos de cantores, por exemplo, como Frank Sinatra, Luiz Gonzaga, né, falando dos cantores brasileiros aqui, Isaurinha Garcia, que era uma cantora da época. Depois, mais tarde, fiquei apaixonado pela música feita pela Elis Regina e pelo Tom Jobim, né? Então, quando eu estava começando nesse período que eu te falei, 15, 16 anos, eu montei o meu primeiro grupo, que foi um trio, já inspirado por essa formação, né, de trio, piano, contrabaixo e bateria, inspirado, por exemplo, por um trio daqui de São Paulo, que é maravilhoso, né, chamado Zimbo Trio, né, e que apareceu na televisão. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Né? E na escola, no colégio, apareceram músicos, um tocava contrabaixo e bateria, outro tocava bateria. Então eu formei meu primeiro trio. E você acredita que com esse trio a gente chegou a tocar em vários festivais ali pela região, né, do ABC, colégios, centros culturais, e tocando predominantemente música brasileira, né, música do Edu Lobo, Chico Buarque, enfim, essa galera aí de composição, né? E a música instrumental sempre foi a minha grande paixão, né? Então, até hoje também. E eu adoro também, eu trabalho com vários cantores, várias cantoras, e venho fazendo assim até. Né? E no programa do Jô também a gente teve a oportunidade de acompanhar muitos artistas, né? Uhum. Você toca quantos instrumentos hoje? Lá você destacou no piano, né? Que a gente sempre via, mas você toca todos os instrumentos assim praticamente? Não, olha, flauta eu pego aqui em casa de vez em quando, né? Porque você sabe que música você tem que dedicar. Tocar mais ou menos. Sim. Eu tenho um violoncelo aqui em casa, que é um instrumento que eu adoro, né? Mas eu comecei só fazendo as primeiras coisas, eu preciso voltar. O bom é que quando você tem esse desejo, essa vontade, você fala, tá bom, o instrumento está ali, hoje eu não vou ter tempo, essa semana eu não vou ter tempo, tem muitos ensaios, muitos arranjos, muito compromisso, mas uma hora eu vou pegar esse instrumento e vou estudar, que é o violoncelo. O violoncelo é um instrumento que, para mim, é a voz humana, né? Ele fala, né, na verdade, né, o violoncelo, né? Então, é um instrumento que eu gosto. Tem uma bateria aqui em casa, várias vezes eu sento ela para tocar, mas eu não me arrisco a sentar com um grupo de colegas e tocar baterias, entende? Sim. Ainda não, quem sabe um dia, né? Mas a gente, quando aprende a técnica de arranjo, você aprende a escrever para esses instrumentos, né? É claro que se você sabe tocar o instrumento na hora de escrever, é muito melhor. Mas quando você quer escrever alguma coisa e não sabe, eu costumo perguntar para os colegas, eu posso escrever isso aqui pode ser, você lê isso aqui, né? Então, com esse conhecimento com os colegas, você tem a possibilidade de escrever arranjos para aqueles instrumentos. É isso. Massa demais. Osmar, fala um pouquinho da sua entrada no Jô, né? Você falou que já tinha passado por programas de televisão antes de ir lá, né? Você deve já tinha alguma familiaridade assim com auditório, né, e tudo. Você teve alguma dificuldade quando entrou lá? Teve que adaptar alguma coisa? E como que foi, né? Pra você conhecer o Jô e estar tendo essa oportunidade lá. Você sabe uma coisa, Lucas? Eu fui chamado para fazer o programa já no final do mês de outubro de 1990, né? Mas antes eu já tinha tido a oportunidade de estar com o Jô Soares num outro local onde eu trabalhava à noite, né, tocando à noite e tal. Era uma boate grande e tal, chamava-se Club Gallery, que fez história aqui em São Paulo nos anos 90 e tal. Bom, e lá tinha uma orquestra. E o Jô muitas vezes apareceu lá, e o Jô com essa vontade que ele tinha, né, e desejo mesmo de tocar trompete,
ele vinha lá e pedia para dar uma canja, né, para tocar. Você sabe, o Sei. pessoal sabe, né, essa nossa gíria, né, dar uma canja, deixa eu tocar um pouquinho com você. E ele vinha lá e tocava e tal. Então eu já tinha a oportunidade de estar com ele, né, mas não era meu amigo ainda, era apenas nessas oportunidades. Assim. Então, num belo domingo, o então pianista de lá, o maestro Edmundo Villani, me liga em casa e eu, muito surpreso, eu era muito amigo do Villani, do Edmundo Villani. Né? Nessa época, um pouquinho antes, o Villani, um outro colega daqui de São Paulo, pianista também, Gianni, nós tínhamos um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, né, entre 3 colegas. Quando alguém pedia um trabalho de pianista para mim e minha agenda não permitia, porque eu já tinha um compromisso, eu ligava ou para o Gianni ou para o Edmundo. E aí convidava para que eles fizessem aquele trabalho que eu não poderia fazer. E da mesma forma, quando eles não podiam fazer algum trabalho, por compatibilidade de agenda, né? Já tinha alguma coisa ali naquele dia, me ligavam. Então nós tínhamos esse acordo de cavalheiros, né, esse acordo de colegas. Né? E então, quando o Edmundo, por motivos de muito trabalho, né, não podia fazer alguma coisa, me ligava e nessa ocasião, então, nesse dia, foi para fazer um convite para substituí-lo no programa que na época chamava-se Jô Soares 11h30. E aí, lá vou eu, no dia seguinte, né? E com a alegria de já conhecer dessas outras oportunidades, eu já conhecia o Miltinho, o baterista, já conhecia o Bira, né? E não conhecia ainda o Derico. O Derico teve em 1990, ele foi chamado pelo maestro Edmundo para fazer parte do grupo. Era um quarteto que virou quinteto. O Jô solicitou dele em março, e aí em outubro ele não pôde nem terminar o ano. Então comunicou ao Jô, me apresentou ao Jô como se fosse a primeira vez, mas o Jô lembrou de mim. E aí então foi o primeiro dia de uma longa e festiva temporada de 27 anos. Né? 10 anos no SBT, 17 anos na TV Globo. Né? Então foi isso. Esse começo, você me perguntou, Lucas, eu sempre tive em mente, sempre me lembrava de um conselho, de uma sugestão, que um músico profissional da minha família me deu nesse período que eu estava escolhendo, né, entre a música ou alguma outra coisa, 14, 15 anos, e eu perguntei para ele, porque ele era um músico que fazia muito sucesso e tal, eu perguntei para ele, o nome dele era Messias. Messias, é verdade que dizem que um músico profissional tem que batalhar muito para poder ter algum sucesso financeiro? Ele falou, Mar, o segredo está em estar preparado para o que der e vier. Né? Se você tiver como pianista tocar choro, esteja preparado para tocar um choro. Se você vai estar preparado para tocar um concerto de piano, esteja preparado. Se for para acompanhar uma cantora de ópera, esteja preparado. Então, essa orientação que eu recebi muito cedo me serviu muito, sabe? Porque eu voltei a estudar piano, mesmo depois de formado, uma grande professora aqui de São Paulo, que era da Escola Madalena Talhaferro, o nome dela era Zulmira Elias José. E ela teve muito carinho, realmente foi uma experiência de piano erudito, né? E aquele conselho do Messias me serviu no primeiro dia de gravação. Uma cantora lírica veio fazer o programa. E o pianista dela, os cantores líricos, né, geralmente têm os seus próprios pianistas que estão acostumados. Só que nesse dia, logo no primeiro dia, na minha estreia no programa do Jô, na época então, Jô Soares 11h30, chega essa cantora do Rio de Janeiro e o pianista tinha tido algum problema, não poderia vir a São Paulo. E ela veio com as partituras, né? Então, foi aquilo que me salvou, com as partituras em frente aqui do piano, né? Eu olhei e a gente tem uma coisa que a gente chama leitura à primeira vista.
né? É um treino que você faz. Você pegar uma partitura pela primeira vez e tocar como ela mais ou menos deve ser. E eu acho que saiu a contento, sim, porque nós passamos a música, ensaiamos, né? Aí me lembro de um fato até curioso, que assim que a gente acabou de ensaiar a partitura, chega do meu lado assim, um diretor do programa e diz assim, pega uma outra partitura que estava sobre o piano e olha para a cantora e fala assim, olha, vocês estão ensaiando essa música que vocês estão tocando agora, mas esta outra aqui seria, para o programa, seria mais adequada. Aí eu falei, pensei, né? Falei, caramba, já me deu tanto, né, trabalho de passar essa música. Claro, vamos lá. Passamos a segunda música e realmente ele tinha toda a razão, né? Essa segunda música era mais conhecida do grande público e tal, então para o programa aquela música era mais adequada do que a primeira. E foi essa que foi ao ar. Então, essa preparação, né, do pianista, que eu sugiro a todo mundo, todos fazerem, né? Ter essa visão da música, assim chamada música erudita, né, da música clássica, e da música popular também. Então, você manter esse conhecimento, né, para a tua atividade profissional é muito interessante, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, né? Eu posso ser chamado para fazer uma gravação, eu posso ser chamado para tocar numa festa, posso ser chamado para tocar num programa de televisão. E eu vejo hoje, graças a Deus, muitos músicos começando a carreira, muitos jovens, com esse entendimento, sabe? Então, tem boas escolas, a internet veio facilitar muito também, né? Então, o ensino musical, para quem realmente deseja se aprofundar, seja qual instrumento for, né? Flauta, guitarra, contrabaixo, bateria, canto, né? Aqui em São Paulo nós temos, no Brasil inteiro, né? O Brasil, você sabe, é um celeiro da música, né? O Brasil é um país em qualquer lugar, eu tive a oportunidade, a permissão, né, de Deus de ir para vários lugares do mundo, e todas as vezes que eu chegava em algum lugar e que eu me apresentava e dizendo que eu era músico brasileiro, as pessoas falavam, oh, Brasil, né? Antônio Carlos Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque, né? Então, e lá fora se valoriza muito a nossa música, né? Seja ela de qual nível. Rita Lee, né? Os grupos de rock, Titãs, então, nós somos muito conhecidos pela qualidade da nossa música popular e da nossa música erudita também, né? Nós acabamos agora, há pouco tempo, recentemente, o grande pianista brasileiro, né? Dois, né? O Nelson Freire, o ano passado, e agora o Arnaldo, né? Então, temos um conhecimento lá fora, muita gente sabendo da nossa música, da qualidade da música e dos músicos brasileiros. Heitor Villa-Lobos, né, quando você fala música brasileira, automaticamente se lembra do Heitor Villa-Lobos, né? Então, é isso. Osmar, fala um pouquinho pra gente também como que era o bastidor de relação, assim, né? Você falou um pouquinho no início do vídeo aqui sobre o Bira, né? Como que era a relação, assim, sua com os outros músicos e em especial também com o Jô Soares? Olha, era uma relação harmoniosa. E se não fosse assim, nós não teríamos essa mesma equipe que o Jô tão bem soube manter, né? Você vê, a mesma equipe, praticamente quando eu assumi o programa, né? Quando eu assumi a função de pianista e arranjador também, compositor de muitas vinhetas, lá em 1990, em outubro de 90, né? Era o Bira, Miltinho, na época o primeiro guitarrista era o Rubinho, aquele da barba comprida, Sim, sim. né? Eu e o Derico e eu. Enfim, essa turma, nós atravessamos essa década, foi, chegou, né, a colaboração maravilhosa do Chiquinho, do Pet, no final do SBT, já passando para outra emissora, e
por motivos, né, o Rubinho ficou doente, veio a falecer, então veio o outro guitarrista, que é o Tomate, e essa turma, essa mesma turma, ficou do ano 2000, né, de começo, praticamente janeiro, quando nós firmamos contrato com a emissora, até praticamente o final. Os 2 últimos anos é que, por alguma razão, o trompetista, o Chico e o Tomate não estavam presentes lá. Mas Bira, Miltinho, Derico e Osmar, que sou eu, estávamos lá até o final, né? Então, sob a liderança do Jô Soares, a harmonia entre nós todos, o respeito que nós tínhamos, e também cá entre nós, né? O Bira também, falar de novo dele, né? Era essa coisa da risada, de quando alguma questão raríssima às vezes aconteceu, você imagina, 27 anos, Aham. né? É um casamento. Sim. Tem casamentos que não duram, né, tanto tempo assim. Então, esse casamento, nós, quanto equipe, quanto música, fomos muito abençoados, né? E qualquer coisa que nós tínhamos, e rara coisa, a gente conversava com o Jô sempre saía com a melhor das soluções, né? Mas foram raras vezes que isso aconteceu. Não lembro, se você me fala, mas não lembro de nenhuma, sabe? Então, nós sempre nos demos muito bem e nos queremos muito bem, né? Claro que sentir a falta desses dias aí é normal, né? Eu guardo isso numa parte aqui e aqui, no meu coração, né? Dessa temporada. Você sabe que uma coisa, nós músicos, muitas vezes a gente tem uma coisa que é maravilhosa, que foi o que esse Messias, esse amigo primo, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, quando eu perguntei para ele, me fala uma coisa, qual o lugar que você toca? Ele deu uma risadinha e falou, não, música geralmente não toca em um único lugar, né? Você tem é uma diversidade. E ele falou, naquele dia, ele falou, olha, trabalhei essa semana, você quer saber essa semana? Eu falei, toquei num programa de televisão, toquei numa boate, num bar, toquei num baile, toquei num estúdio de gravação. Eu falei, poxa, então é bem diversificado. Ele falou, exatamente essa que é a graça da nossa atividade, né? Você toca hoje na igreja, amanhã você toca no baile, depois você toca na festa de casamento, enfim, é muito diversificado. E essa maravilha da atividade, né? Eu costumo brincar assim, a gente toca tanto na hora da alegria, né, quanto às vezes, muitas vezes na hora da cerimônia religiosa, na missa de sétimo dia, né? Então, na hora na alegria e na tristeza, né? A música sempre se faz presente, né? Então, com a gente foi sempre com muita alegria, muita risada, muita brincadeira. Você sabe, Lucas, que o programa do jogo, muitas vezes, muitas entrevistas estão no ar aí, né? No YouTube, enfim. E quando eu volto a assistir, algum amigo manda a entrevista e tal, aquela determinada entrevista, dá a impressão que é a primeira vez, né? Porque eu dou tanta risada junto, sabe, com a entrevista, né? Quando eu vejo o Jô dando risada e tal, e a risada do Bira, né? Que foi sempre uma coisa maravilhosa. É isso. E lá no programa, assim, teve alguém que você teve a oportunidade de conhecer, assim, que ficou marcado, assim, especial, né? Falo de convidado, que às vezes você não achava que não ia ter oportunidade de conhecer se não fosse a televisão, né? Você lembra de alguém, assim, especial? Um cantor americano que eu adoro até hoje, ele já não está mais entre nós, Tony Bennett. Tony Bennett é um cantor, para mim, um cantor de jazz, um cantor maravilhoso, né? Há quem compare Tony Bennett com Frank Sinatra. Para mim, a comparação é válida, mas, enfim. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? O nosso querido Tom Jobim. Em 1993, o programa do Jô, a produção, convidou o Tom Jobim para participar de uma entrevista. Ele foi, nós tivemos a honra, o prazer, a alegria
enfim, de ouvir, assistir a entrevista e ainda tocar uma música dele chamada Andorinha. Nós tocamos essa música para ele, ele gostou, aplaudiu, fez elogios ao grupo, enfim, né? E um pianista também que eu gosto muito, chamado Chick Corea. Chick Corea também esteve lá no programa do Jô. Artistas maravilhosos, por exemplo, um cantor, né, para falar um cantor brasileiro, Calbi Peixoto, por exemplo, esteve no programa do Jô, né? Olha, Gilberto Gil esteve lá, Caetano Veloso, quem mais? Olha, é difícil dizer para você quem é que não esteve lá, mas a entrevista, respondendo objetivamente, a entrevista do Tom Jobim, para mim foi uma emoção muito grande, muito forte, realmente. E o programa dele tinha essa diversidade, né? Porque isso era uma coisa que eu admirava, sempre admiro até hoje, na produção do programa do Jô, né? E em sintonia com o que ele pensava. Num dia ele fazia uma entrevista, por exemplo, com uma dupla sertaneja, das conhecidas, né? Ou alguma dupla que estava se lançando, estava começando no mercado fonográfico, né? No mercado do disco, na carreira artística. Ele entrevistava sempre com muito bom humor e tal. E aí ele entrevistava um violoncelista erudito, né? E depois um pianista, e depois uma cantora lírica, depois Gal Costa, e depois, enfim. O Jô era uma enciclopédia, realmente isso é verdade, né? Ele conhecia, ele ouvia escritores maravilhosos que foram ao programa, né? Então, o que eu ganhava, o que eu aprendia, né? E todos nós, né, aprendíamos porque a gente estava lá todos os dias acompanhando, né? Então era uma escola realmente, né? Não tinha... E políticos também, né? Não quero falar muito disso, mas ele acompanhou também de todas as nuances, vamos dizer assim, né? De tudo quanto era partido e tal. Então, o Jô Soares sempre teve essa visão ampla, né? E de carinho com todas as pessoas que ele entrevistava, fossem elas pessoas mais simples. Por exemplo, eu me lembro de uma entrevista que ficou famosa, era uma senhora que vendia nas praias do Rio de Janeiro, ela vendia o óleo para bronzear, né? Então ela, quanto é, quer uma passadinha aí? R$ 2. E ela era uma pessoa super interessante, o Jô riu muito com ela, e uma pessoa batalhadora também, né? Dando exemplo assim, do trabalho, né? E da vitória do trabalho. Então, fantástico, né? Massa demais. Osmar, pra gente finalizar, fala um pouquinho do período aí pós-Jô Soares, né? Como que tá a sua vida hoje? Ótimo. Você tá mais tranquilo em relação à música, assim? Tá trabalhando mais aquela vida assim mais de aposentado ou tá trabalhando firme ainda, buscando Então, muita coisa na agenda? olha, eu tenho feito trabalhos com cantores, cantoras, né? Eu toquei essa semana agora com um grupo instrumental chamado Banda Jasco. Está aqui no YouTube, depois dá uma olhadinha. É um grupo que fez 50 anos, né? Ela foi fundada em 1974, com arranjos maravilhosos de música brasileira, com a característica de jazz e tal. Então, esse grupo me convidou para participar desse evento, eu fui com muita honra. Eu faço parte de um pensamento, né, de uma prática espiritualista japonesa. Vou tocar quarta-feira, agora, no nosso templo sagrado da Mahikari, aqui em São Paulo. Tenho participado de projetos novos. Tem um amigo nosso que tem eu não posso contar detalhes ainda, porque isso é uma coisa que vai acontecer, mas é um projeto que vai valorizar muito, muito aquilo que eu falei agora, a música popular brasileira, né? Quando estiver lançando, quando a ideia deixar de sair, quando ela sair do papel e for para a prática, eu vou entrar em contato com você, se me permitir, para a Claro. gente divulgar essa iniciativa. É uma coisa que nunca existiu no Brasil, sabe? É um lugar que você vai poder visitar, e, enfim, não posso falar muita coisa aqui, mas é uma coisa que vem para
Você sabe que quando você chega fora do Brasil, qualquer lugar, as pessoas perguntam, têm curiosidade sobre a música brasileira. E quando aqui em São Paulo ou no Brasil ainda não tem um lugar que você fala assim, chegar um japonês ou um francês, fala assim, eu quero ir a algum lugar aqui em São Paulo, né, para ouvir música brasileira, né? Não tem um lugar ainda conhecido, né? Mas isso vai existir logo logo, então aí eu vou divulgar. Eu estou sempre nesses projetos. A gente gravou agora há pouco tempo um disco de música instrumental, um saxofonista maravilhoso chamado Hector Costita, também está aí nas plataformas. Gravei com uma cantora chamada Alba Santos, uma cantora de jazz, que está na Europa agora. Tenho feito bastante coisa assim. Eu tenho música instrumental também, né? Então tô feliz, vamos dizer assim, né? Mas, por favor, se alguém quiser entrar em contato, por favor, me convide. Estou aí aberto, recebendo. A minha agenda precisa ser mais preenchida. Você ainda topa na estrada assim com os músicos do Sexteto? Tem algum contato com eles ainda? Algum Nós trabalho? fizemos no ano passado. Ano passado nós fizemos uma casa aqui, casa cheia. O grupo, né? Então, tiveram 2 músicos, 3 músicos, na verdade, substituindo o baixista, o baterista e o guitarrista, né? Sim. O Tomate está na Europa, está nos Estados Unidos, o Bira está no céu e o Miltinho está no interior, né? Tá no estado. Então, vieram 3 músicos para substituir. Foi muito bom. Nós fizemos o disco que foi gravado com o Jô, né? Com a voz dele colocado lá nas caixas de som e a música sendo tocada ali de verdade, né, na hora ali e tal, né? Foi muito bom. Mas a agenda as nossas agendas nem sempre convergem, sabe? Tem espaço para a gente, né? Então, vamos ver. Pode ser o futuro a Deus pertence. Não é verdade? Massa demais. Quer passar alguma rede social, algum telefone, divulgar alguma coisa? Fica à vontade. Se você quiser, depois se quiser colocar o meu telefone, colocar uma caractere de letrinhas aí, pode colocar, e quem quiser realmente contratar, estamos aí. Beleza, vou colocar Mas aqui no vídeo, vou colocar na Facebook, descrição. Instagram, estamos aí. Beleza, vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo depois Por e vou favor. passar aqui no vídeo também. Beleza? Isso aí. Muito obrigado, viu? Eu realmente gostei muito da sua forma de entrevistar, fiquei muito à vontade. Eu estou em casa, me senti em casa. Obrigado, viu? A Muito honra foi obrigado. minha aqui. Sucesso para Muito obrigado. você e um abraço para todos aí. Valeu, para Que você Deus também, abençoe. saúde, sucesso aí para você e para sua família, beleza? Que Deus abençoe. Valeu, até mais. Até mais.